Olá, meus queridos, e Alorixá Val de Oiá, né? Sejam todos bem-vindos ou bem-vindas ao canal Candomblé Bem Explicado. Vocês aí, né, que não me conhecem, que estão chegando aqui, porque esse é o primeiro vídeo, né? Se inscreva e ative o seu sininho. Meus queridos, esse canal foi feito a pedidos, é uma vontade minha, né? Era uma vontade minha, né? Na verdade, minha vontade era juntar, né, os dois canais. Mas, né, algumas pessoas do meu canal, Tarô dos Orixás, pediram para que eu, né, fizesse um outro canal e que nesse canal, né, eu falasse um pouco sobre minha trajetória espiritual, sobre, né, a espiritualidade, sobre o candomblé. E aí, né, eu acabei criando esse canal, o Candomblé Bem Explicado. Então você aí que está chegando agora, né, se sinta aí participante, né, da família Candomblé Bem Explicado. Eu quero primeiramente, né, agradecer ao Oloru, nosso Deus Supremo, Olodumare, por eu estar aqui, a todos os orixás, a todos os iquices, né, a todos os voduns, né, por estar me permitindo abrir esse novo canal, essa nova trajetória da minha vida. Então eu sou grata. Grata aos meus caboclos, grata a meus Exus, gente. O que seria de mim sem eles, né? Eles que andam aqui, ó, lado a lado com a gente. Então eu sou grata e quero também pedir a bênção aos meus mais velhos, né? E pedir a bênção aos meus mais novos, porque a vida é uma troca, né? Eu aprendo com o mais novo, eu aprendo com o mais velho, né? Então a vida é uma troca. Eu quero pedir a bênção a essas pessoas, né, que fazem parte, né, do candomblé. Então peçam a bênção aí, né, humildemente a todos vocês. Diz que a bênção a gente pede pro orixá, então eu tô pedindo aí, né, aos orixás a bênção para a gente conseguir, né, ter aí esse canal, que eu consiga realmente chegar até vocês, que vocês realmente gostem desse canal, né, e aprendam, porque o intuito desse canal é realmente aprender. Então, o canal já está lançado. O que é que eu posso estar fazendo para começar, né, falar sobre candomblé? Eu vou falar sobre minha trajetória, né, minha trajetória na religião, ou minha trajetória de vida, porque elas duas estão juntas. Eu, né, vindo de uma família católica, por parte de pai, né, e uma família nem tanto católica, né, uma família meio misturada por parte de mãe, né. Eu falo família quando eu me refiro a meus avós, né, que foram as pessoas que me criaram, né. Então essa minha avó materna, né, a minha avó paterna, né, ela tinha muito catolicismo dentro dela, era católica fervorosa, como a maioria das pessoas, né. E a minha outra avó materna já não tinha tanto isso, né. Ela ia para um candomblé, né? Ela ia para um centro espírita, ela fazia uma mistura, ela só não ia para a igreja evangélica. E aí eu fui batizada no catolicismo, assim como muitos de vocês foram. Por quê? Porque antigamente, né, todo mundo se batizava. Eu acho que antigamente algumas famílias até hoje. Quando ninguém tem religião, a religião é católica, né? E quando tem, é católica também, né? Então isso aí já vem dos primórdios, né? Foi a religião que foi incutida na nossa mente, né? Então tinha que ser batizada. Fui batizada, né? Dentro do catolicismo eu fui batizada, eu só não fiz me casar, mas eu crismei, né? Eu cheguei a me crismar no catolicismo com muita dificuldade ali, porque eu já não sentia que aquela religião era minha. Já cheguei ali no ponto com 15 anos de idade, né? Mas fiz a vontade da minha avó, né, de me crismar, e já estava entrando para ser professora de catequese. Por isso que eu acredito que, por mais que eu não fosse do candomblé, que eu não fosse um orixá, eu sou uma pessoa religiosa. Eu tivesse em outra religião, eu com certeza, né, eu teria uma liderança também, né, porque eu já desde muito cedo ali já estava bem, né, religião, mesmo não gostando de, não aceitando algumas práticas, né, discordando mais por uma questão familiar, eu tava ali. Só que eu tava ali, não tava ali, né? Tava ali, não tava ali. Aí eu falei a questão do catolicismo, né? Até os 15 anos eu parei lá.
né? Só que, né, com 10 anos de idade, eu comecei, né, a receber pombagira, né? Foi uma coisa muito estranha, né? Muito estranha. Fui em uma casa, né, de umbanda, que minha avó estava, e aí eu comecei aquela coisa, né, aquele choro primeiro, aquele choro, aquele sofrimento, aquela coisa, aquela angústia de você não saber, né, que energia era aquela que estava ali tomando. E aí que veio, né, não demorou muito, né, também não deu prosseguimento a essa incorporação, porque, né, logo após, né, eu tive alguns probleminhas. Depois dos 10 anos, acredito que nos 12, né, eu tive um probleminha, como se fosse uma depressão. Ali eu acredito, né, que já seria, né, a necessidade desse cuidado espiritual. Né? Eu me tranquei, né, eu perdi de ano, foi um ano assim, um dos anos mais complicados da minha vida, né? E esse ano foi na adolescência. Eu não me lembro direito se foi com 13 ou com 14 anos, mas eu me lembro que foi bem nessa época, né? Eu passei muitas dificuldades, muitas mesmo, de verdade, só queria vestir preto, né? E aí, tendo esses problemas todos, minha avó materna me levou para um centro espírita, me lembro como hoje, lá Fabiano de Cristo. E nesse lá, né, não aceitava pombagira e não aceitava nada disso, era realmente um centro espírita de verdade, né, como a gente pode dizer, né, porque não era um cruzado ali com banda, ele era um centro espírita kardecista. E aí lá, né, o dirigente da casa, né, disse que eu tava com um obsessor, né, obsessor. E aí fiz várias desobsessões, me lembro até hoje, várias desobsessões, até que realmente eu melhorei. Hoje eu tenho muito a agradecer, gente, né, a essa pessoa, e eu tenho muito a agradecer à religião espírita, muito de verdade. E aí eu fui me apaixonando também por essa religião. Fui me apaixonando, né, me apaixonei, li muito livro, né? Cheguei já a participar de várias mesas de desobsessão, porque o dirigente me dizia que eu era médio de passagem, né? Médio de incorporação, e ali eu poderia salvar várias vidas. E comecei a trabalhar muito nova mesmo. E trabalhando em desobsessão e lá na igreja, porque eu não poderia largar, porque lá era uma coisa imposta e eu não poderia largar. E aí, ó a cabeça vai para um lado, a cabeça vai para o outro, e eu aí, né? E aí, pronto, continuei nessa. Até que então, né, eu fui convidada aos 15 anos para ir num centro de Umbanda, né, um centro cigano, que esse centro não existe mais hoje, mas eu queria muito que esse centro existisse, porque, né, esse centro foi um divisor de águas na minha vida, né, muito. Lá eu conheci várias pessoas, né? Lá eu me encontrei de verdade como ser espiritual, né? Lá eu consegui trabalhar as minhas energias, comecei, né, a trabalhar aos 15 anos já com pombagira, né? Desde aquela primeira incorporação lá com 10 anos que eu dei uma parada pelas minhas situações, né, espirituais, né? Aos 15 anos eu comecei a incorporar pombagira, né? O caboclo, eu me lembro que uma vez, né, nesse meio termo aí, não sei precisamente a idade, né, eu fui em um candomblé, né, que, né, começou o toque lá e eu sentia todo mundo, só que meus pés não conseguiam parar, né, eu tava consciente, mas meu pé não conseguia parar. Eu me lembro dessa primeira incorporação, né? Então, primeiro que veio com pombagira, depois, em seguida, aí o caboclo, e aí pronto, né? E aí, nesse centro, eu me sentia tão bem, era uma alegria, a gente trabalhava com, né, os ciganos, com tudo, com orixá, né? Com orixá naquela forma da Umbanda e tudo, mas era tão bom com ele, com aquela magia, com amizade, com coisa tão boa. E teve um momento que a dona do centro, né, me disse, nesse centro também eu trabalhava na mesa, né, atendendo as pessoas, espíritos desencarnados. E aí a dona me disse,
Val, você não tem, você precisa se cuidar, né? Você tem uma linha diferente, né? Porque sempre ela fazia reuniões com ciganos e sempre quem via era a pombagira, né? Você tem uma linha diferente. Ela me deu um toque mesmo, né? Doeu um pouquinho. Digo hoje, eu não sei se ela tá assistindo, se alguém que me conhece tá assistindo, né? E foi até nesse centro que eu, né, comecei a namorar meu marido. E aí, né, ele já tinha uns 21 anos dele da Umbanda, e aí a gente se encontrou e aquela coisa toda. E ela me disse um dia de quinta-feira, me lembro como hoje, era uma festa cigana. Ela disse que eu não tinha cigana, que eu tinha era uma pombagira cigana e que eu precisava, né, como ser espiritual, trabalhar essa parte minha no candomblé, né? E olha que ela nunca tinha falado nada disso para outras pessoas, mas para mim ela falou. Eu precisava trabalhar no candomblé. Desculpem. Eu relutei muito. Eu relutei porque na minha família já tinham pessoas do candomblé, né? Já tinham... E minha família, por parte de pai, eu sei que não iria aceitar. Né? Na época de menor, né? Morando ainda sobre a guarda dos familiares, eu sabia que seria um pouco complicado. Mas mesmo assim eu fui, né? Nessa época minha avó já não estava mais, né, entre nós, a minha avó materna, que me deu todo o suporte espiritual, né? Me deu mesmo, né? Que se não fosse ela eu não tinha conhecido, né, a maioria das religiões. Então eu fui lá no meu livrinho, procurei uma casa de candomblé queto, né, que minha avó frequentava. Isso aos 15 anos de idade. Aí eu procurei, consegui achar o telefone, ainda era o mesmo telefone, né? E foi nessa casa, por incrível que pareça, que eu recebi o caboclo a primeira vez. E aí fui, né, nessa casa, um pouco tímida, né? A Yalorixá me atendeu, lembrou de mim, que eu tinha ido lá na infância, né? Isso eu já tinha lá por volta de uns 16 anos, não sei precisamente. E aí ela me atendeu muito bem, né? Disse que eu precisava fazer uma consulta. Não. Antes disso, né, o caboclo já tinha dado uns passos em mim, já tinha dito que eu precisava fazer uma consulta. E foi aí que eu fiz a consulta com ela. E aí eu percebi, né, que eu precisava fazer um bori, né, que na comida cabeça, precisava fazer algo para Exu também e alguns ebós. E eu fui. Só que nessa época eu estava morando com a minha família paterna, né, que era uma pessoas, né, totalmente católicas e que não aceitavam esse lado da espiritualidade. E aí que foi toda a minha dificuldade, porque eu precisava fazer bori, né, eu tinha que dormir, uma pessoa de menor tinha que dormir por conta própria, né. Tinha as sessões domingo de tarde, né? A sessão do caboclo boiadeiro, domingo de tarde. E aí, ao invés de ir pro cineminha, domingo de tarde, como um adolescente normal, eu ia pra sessão, né? Sempre em 15 em 15. E feliz da vida. O dia que eu não ia, chega a me emocionar. O dia que eu não ia, que eu não podia ir, eu sofria de verdade. Acreditem. Eu já menti muito dizendo que eu ia pro cinema pra ir pra sessão. Muito. Mas isso passou. E, né, fiquei como a Biana nessa casa, mas não permaneci nessa casa, porque essas coisas acontecem, né? Gosto muito da dirigente da casa, ainda vou fazer uma visita a ela. Espero que ela esteja assistindo ainda, porque eu vou lá, né? Gosto muito dela. E aí, dei andamento. Até que eu encontrei, né, me encontrei na religião, né, encontrei uma roça no qual eu comecei a me cuidar. E aí eu me iniciei, né. Oval, você já recebia orixá, não? Antes de eu me iniciar, né, em algumas sessões, né, eu comecei a chorar, né, chorava muito. As primeiras manifestações de orixá foi assim, né, Exu e caboclo, já falei pra vocês. Exu não, Exu me tomou mesmo, né, caboclo ainda ficava um pouquinho,
né? Foi difícil um pouquinho, mas o orixá já era uma manifestação totalmente diferente. Depois vocês vão entender por quê, porque eu vou explicar tudo isso. O orixá me dava muito choro, até na outra casa, né, que eu era Bian. Quando eu saía da casa, eu saía chorando, mas uma falta, uma tristeza, um sofrimento, meu Deus do céu, parecia que eu queria ficar lá. Chorava, era muito choro, né? Aí as pessoas diziam que era de Oxum, né? Porque a cara da pessoa já parece, né? Que é de Oxum. Então, aí eu chorava muito, né? Tanto que em uma das sessões aí, Yansan chegou. Acabei bolando, né? Bolei e me iniciei, né? Me iniciei no orixá Yansan com Baluaí, né? Em uma casa de Queto, Candomblé Queto, mas que, né, na nossa família de axé, a gente recebe caboclo, a gente recebe Exu, né? Então, Erê, que tem algumas casas de Queto que são um pouquinho restritas a essas questões. Mas vamos pra frente que a gente vai entender tudo. Então, me iniciei, vivi com o Iaô durante mais de 7 anos. Mais de 7 anos, né? Como Iaô de verdade. Por que eu digo hoje Iaô de verdade? Porque muitas pessoas hoje, né, pulam etapas, né? E eu não pulei etapa. Eu tô dando minha cara aqui, né? A etapa. Não pulei etapa nenhuma, vivi ali com Iaô. Oval, e a questão das cartas. O candomblé é uma religião que tem certos dogmas. E para você entrar em qualquer religião, você tem que aceitar isso. Se você não aceitar, não entra. Viva só com a sua espiritualidade só, né? Porque eu sabia que se eu entrasse no candomblé, eu ia ter que ter uma pausa das cartas. Eu sabia que por um determinado tempo, né, eu não ia receber pombogira. Eu sabia que eu ia perder os meus cabelos. Eu sabia que as festas eu iria passar na roça. Eu sabia que depois que eu nascesse para o orixá, meu nome não seria mais Valdeci, seria outro nome, Oyajinã. Então, eu ia me tornar uma mulher de candomblé. Então, por isso, muitas atitudes minhas teriam que ser mudadas, né? Então, eu entrei consciente, entrei necessitando, né? Entrei por amor, né? Tem gente que diz que ou entra pelo amor ou entra pela dor. Nunca entre pela dor. Você pode até estar com dor, qual era o meu caso. Eu precisava, né? Eu não dormia de noite, né? Eu andava pelas esquinas, o Egum me acompanhava. E aí vai eu em uma mãe de santo, vai eu em uma orixá, vai eu em outra pessoa para poder fazer um ebó para mim. Então eu vivi a minha vida nessa, né? Essa parte aí que eu não contei, eu pulei essa parte. Então eu já tava com essa situação aí, né? Então eu precisava me iniciar. Tanto que foi difícil, foi luta, né? Na minha iniciação foi tudo porque, né, era muita carga, era muita energia, era muita ancestralidade, que eu também vou explicar essa questão. Então, né, eu sabia que minha vida ia mudar. Quando eu me iniciasse, minha vida ia mudar. Então eu entrei pro candomblé, mesmo com pouca idade, né? Mas entrei consciente, sabendo aonde eu ia, sabendo o que é que eu ia pisar. Então eu não tive grandes dificuldades. Nunca tive me adaptar na religião, né? Em educação, em pedir a bênção, em me abaixar. Eu nunca tive dificuldade. Porque isso já estava dentro de mim. Como eu disse, se eu não fosse dessa religião, eu seria de outra e eu seria uma pessoa religiosa porque está dentro de mim. E isso ninguém tira. E aí foi que eu me iniciei, fiz a obrigação de 3, fiz a obrigação de 7 e vou fazer a de 14, gente. Lá pro final do ano eu faço a de 14. Ainda não tenho obrigação de 14 anos, eu ainda não tenho, mas vou fazer. E vivendo, né, essas etapas. Quando eu fiz 7 anos, né, eu não queria ser Alorixá. Aliás, eu nunca quis, nunca quis ser Alorixá. Né? Depois que eu paguei os 7 anos, meu marido já tinha casa, também pagou os 7 anos dele, né? Porque ele teve que fazer uma outra iniciação, né? Porque ele já era da Umbanda e aí teve que se iniciar e seguir.
Então, né, quando eu paguei 7 anos, eu não queria. Não queria. E aí vai. Passou uns anozinhos, né, depois da obrigação de 7 anos, né, aconteceu por algumas questões, né, que vieram para mim, que eu tive que realmente receber, né, o DK, que a gente chama de DK. Então eu recebi DK não com 7 anos, eu recebi DK depois dos 7 anos pagos, né? Olha como a coisa é demorada para uns e para outros não. Tem pessoas que recebem com 7, né? Tem pessoas que, foi o meu caso, que não aconteceu, mas somos cabeças diferentes, cada um tem a sua cabeça. E aí foi quando recebi DK e assumi o cargo de Alorixá. E hoje estou aqui feliz da vida. Eu acho que tudo que a gente faz, né, eu acho que tem a permissão, né, de Olorum, né, do seu orixá, da sua cabeça, do seu ori, né? Então eu acredito que eu estou aí seguindo o que era para ser seguido. Porque quando a gente não segue o que é para ser seguido, aí a gente começa a bater cabeça. Eu bati um pouquinho de cabeça depois dos 7. Depois do 7 eu tive algumas situações difíceis na minha vida que me mostraram o caminho. E quando eu consegui, né, esse caminho, né, quando eu cheguei a esse caminho aqui, a coisa realmente... Então, isso pra mim é a certeza do orixá, do que o orixá queria. Às vezes não era a minha vontade, eu não queria ser orixá. Ô Val, por que você não queria? Eu não queria porque eu não queria, eu achava que eu tinha jeito, não me interessava, não era de mim. Mas depois que eu paguei a obrigação de 7 anos, a coisa realmente mudou. E aí houve essa necessidade. E realmente minha vida mudou. Totalmente. Né? Mudou, mas mudou, eu digo a vocês que tá melhor. Tenha certeza disso. Como são praticamente duas iniciações. Quando você se inicia no orixá e quando você se inicia para o orixá. Então, aval de antes não existe mais, né? Dando a essa aval. Aval e a orixá. Então, depois da minha obrigação, né, do meu DK, eu mudei totalmente. Né? Eu segui os passos do orixá e não os meus passos, o que eu queria. E hoje eu estou feliz, estou plena, né? Seguindo aí o meu terreiro, né? Leaxé Oiá Afefé, né? Em Salvador, Bahia, vocês que queiram conhecer. E tendo o canal, né? Depois também, né? Depois que eu recebi DK, eu acabei lançando o canal Tarô dos Orixás. E agora lançando aí o Candomblé Bem Explicado. Então, eu espero, né? É o primeiro vídeo de muitos que vão vir aí. De muitos, eu vou falar muito da minha vida ainda. Muito, porque eu sempre vou fazer tudo na prática. Prática com teoria. Então, vocês que têm interesse em saber um pouquinho da minha vida, em saber mais um pouquinho da religião, gente, eu digo, essa religião é maravilhosa. Essa religião, pra mim, é a melhor que tem, né? Eu não poderia ter escolhido, eu não poderia nascer com outra religião, né? Então, tenha certeza que é a melhor religião e foi a minha melhor escolha, viu? Então, muito obrigada a vocês aí que estão assistindo esse primeiro vídeo. A gente se inscreva, ative o sininho, compartilhe pra gente, né, crescer mais e mais, viu? E eu agradeço do fundo do meu coração por vocês estarem aqui, viu? Beijos!